Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Rap Science, a Unidade Oeste aqui de São Paulo. Hoje é domingo, dia 26 de julho, né? E hoje a gente vai fazer o nosso culto. E o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Estrada Real da Vida, né? É um livro do mestre Roccal que ainda não está em português, mas que acho que aborda um ensinamento importante para como a gente tem que conduzir a nossa vida de forma espiritual, de forma religiosa. E lembrando que no dia de hoje, todo domingo, né, após a primeira parte, na parte da palestra, a gente faz a cerimônia dos Kigans ou as preces. E no dia de hoje nós vamos ter a prece para afastar os maus espíritos ou as influências negativas, vai ter a prece da cura, a prece para a saúde, vamos fazer a prece para a prosperidade econômica, a prece para o sucesso, a oração de gratidão, a oração aconteça o que acontecer e a prece para combater a infecção do novo coronavírus, né, originário da China. Então, vocês que desejarem solicitar alguma prece, pode estar enviando no chat ou pode mandar na mensagem do grupo que o Kazu, né, ele vai estar recolhendo as solicitações, ele vai preparar o cartão de Kigan para vocês. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato com ele direto, que ele vai estar respondendo a vocês qualquer dúvida, né, qualquer tipo de informação, ok? Então, para iniciar o culto do dia de hoje, vamos todos entoar a oração, as palavras da verdade proferidas por Buda. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará.
Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade, e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias, ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda e irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Muito obrigada. Bom dia mais uma vez a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui no Templo Local Oeste de São Paulo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensinamento do Mestre Rokal, que está no livro, né? A Estrada Real da Vida. Então, nesse livro, o primeiro capítulo, o Mestre Rokal fala bastante da importância
o primeiro passo para a gente seguir esse caminho real da vida é quando a gente desperta ou a gente se conscientiza do que é a nossa mente, do que é o nosso coração. Esse é o primeiro passo para a gente poder, então, entrar nessa jornada, né, desse caminho correto, né, da vida. Então, o mestre Rokal fala, né, quando a gente começa a compreender o que é a nossa mente ou o nosso coração, que inicia essa jornada, o que acontece? Quando você tem essa percepção da sua mente, você vê que a nossa mente, o nosso coração, ele reage às coisas que acontecem ao nosso redor, né? As ocorrências, as situações que, né, vai ocorrendo no exterior. Então a gente reage de uma forma até inconsciente diante dessas atitudes, esses atos, esses ocorridos. E essa reação, muitas vezes, é regida por sentimentos. Então, por exemplo, a gente reage com alegria, a gente reage com tristeza, às vezes a gente reage com raiva, às vezes tem o sentimento do prazer, né? Então, a gente reage de diversas formas diferentes. Então, são sentimentos que são expressos, né, do nosso coração, ou da nossa mente, ou do nosso interior. E essas emoções, ou esses sentimentos, a gente percebe que não é nada ensinado para nós, né? A gente já nasce com ele, né, dentro da gente e decorrente à nossa vida, as experiências que a gente vai passando, então cada sentimento vai se aflorando, se manifestando e a gente vai reagindo conforme as situações e conforme está no nosso interior. E só que assim, muitas pessoas no decorrer da vida, o que acontece? As pessoas acabam levando a vida no sentido, no ponto de vista de só satisfazer então esses prazeres, esses sentimentos, ou seja, tudo focado no seu desejo, nas coisas que geram alegria ou geram prazer na pessoa, né? Então ela acaba limitando muito o seu ponto de vista em relação à vida, né? Em relação ao que ela está vivendo. Então, muitas vezes quando o ser humano acaba tendo essa visão muito limitada da vida, então que tipo de pensamentos pode começar a surgir? A vida é muito curta, então eu preciso aproveitar ao máximo. Ou qual o problema de eu querer concretizar os meus desejos, ter mais prazer da vida, não sei o quê, e eles criam como se fosse uma autogratificação por estar vivendo, por estar trabalhando bastante. Já que eu trabalho tanto, eu mereço desfrutar de alguns prazeres, de satisfazer alguns desejos físicos, né? Então eles começam a ter esse tipo de pensamento do ponto de vista da vida e a partir daí começa a sair do caminho correto, ou seja, a estrada real da vida da pessoa, ela começa a ficar um pouco equivocado perante esse ponto de vista, né? E o mestre Rokal fala que por que acontece esse tipo de coisa, por que muitas pessoas acabam tendo este ponto de vista em relação à própria vida, né, dela? Porque às vezes a gente não conseguiu despertar para a consciência, a gente não conseguiu perceber que, na verdade, a vida que a gente está tendo agora, ou seja, a nossa existência, na verdade, ela foi nos concedida. Não é algo assim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Não, na verdade, o mestre Rokal fala assim, a forma como você encara essa verdade, que a vida foi concedida para nós, né? Então, na verdade, não é algo nosso. Alguém ou Deus concedeu essa vida para nós. A forma como você vai encarar, você vai aceitar e como você vai utilizar essa verdade é o que vai resultar no seu sucesso ou fracasso nessa vida. Porque se a gente acaba achando que essa vida não foi concedida, é uma vida minha, eu faço do jeito que eu quero satisfazer minhas vontades, eu tenho meus objetivos, meus desejos, meus sonhos, eu vou atingir do jeito que eu quero. E o que acontece? Se você começa a focar muito no seu interior, ou seja, em satisfazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos, e uma vida muito limitada, a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar ao máximo, eu só tenho acabou, morreu, então eu tenho que aproveitar essa existência, esse presente meu. Se a pessoa começa a utiliza esse ponto de vista em relação à vida, ou seja, ela esquece ou ela acha que não foi concedida a vida, ela simplesmente tem essa vida e ela faz do jeito que ela quer. Então, para alcançar os desejos ou atingir, né, as vontades dela, as pessoas normalmente acabam o quê? Tendo algumas atitudes de acaba machucando as outras pessoas, ou para atingir certo objetivo, custe o que custar, então acaba pisando, fazendo atitudes que
que acabam prejudicando as outras pessoas, algumas atitudes incorretas perante não só o ponto de vista material, o ponto de vista terreno, até mesmo do ponto de vista celestial, ela acaba tendo atitudes que vai contrário à sua natureza divina, vai contrário à sua mente, vai contrário ao seu coração, à sua existência ou seu ser verdadeiro. Então, por isso que o caminho real da vida, ela se inicia quando a gente realmente se conscientiza, a gente desperta para o nosso interior. O que é esse despertar para o nosso interior, a nossa mente? A gente realmente perceber quem que é você de verdade, qual que é o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro é esse corpo físico ou será que tem algo a mais do que esse corpo físico? Então, quando o ser humano desperta, se conscientiza dessa sua verdadeira natureza, né, da sua natureza divina, da sua verdadeira existência, aí sim começa o seu caminho para a estrada, né, da verdadeira vida. Por quê? Porque se a pessoa fica com esse tipo de pensamento, que a vida é dela, ela faz do jeito que ela quer, e ela sim merece sim ter suas vontades satisfeitas, ela tem que aproveitar ao máximo, custe o que custar. Se a pessoa começa a levar esse tipo de vida, não se importando com as outras pessoas, não se importando com o seu aprimoramento, não se importando com o ponto de vista celestial, ou seja, com o ponto de vista de Deus perante a sua vida, no final da vida, quando ela encerrar realmente a sua jornada aqui na Terra, pode ser que ela vai acabar tendo um sentimento chamado arrependimento, ou ela acaba levando muita tristeza para o outro mundo, porque ela começa a perceber que a vida que ela levou aqui, ela não agregou nenhum valor, ou seja, ela não teve um engrandecimento, pode ser que ela acabou chateando muitas pessoas, machucando muitas pessoas, fazendo muitas pessoas sofrerem, ou trouxe muita infelicidade no seu ao redor. E esse tipo de situação, quando ela cai em conta, quando ela tem essa consciência, então um grande arrependimento acaba surgindo no coração da pessoa, no pensamento dela, quando ela começa a colher esses frutos, né, que ela acabou plantando aqui na Terra. Só que o que acontece? Essa maneira de pensar, que quando a pessoa valoriza muito o seu corpo físico, valoriza muito os bens materiais, ele acaba gerando esses comportamentos, esse modo de viver errado, né, da vida. Então, o ponto inicial, né, da estrada correta da vida, ou seja, a gente viver de forma correta, né, a nossa vida, é reverter esse tipo de pensamento. Ou seja, a gente conscientizar que, na verdade, o nosso espírito, né, ou a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior, ele sim é o autor principal da nossa vida. Então, quando a gente consegue reverter esse pensamento, ou seja, realmente a gente começa a perceber, se conscientizar, acreditar que esse é um corpo físico, esse não é o autor principal da vida, e sim o que está dentro dele, ou seja, a conscientização da sua mente, você perceber o seu espírito, você acreditar que a sua verdadeira essência é um ser espiritual. Quando a gente aplica esse ponto de vista, a gente se conscientiza disso, então a estrada da vida ela começa a se abrir, né? E o sucesso, e principalmente o sucesso que nós almejamos na nossa vida, o sucesso da nossa mente, o sucesso da nossa alma, é quando a gente consegue viver, ter um sucesso aqui no plano terreno, a gente tem a felicidade nesse plano terreno, só que esse sucesso, essa felicidade, ela pode sobressair, ela pode ser levada a um outro mundo, ou seja, um mundo espiritual, ou a nossa verdadeira morada, ou seja, o verdadeiro mundo. Só que muitas vezes, por que a grande maioria agora na atualidade tem uma dificuldade de acreditar no outro mundo, ter essa dificuldade de perceber que esse corpo físico não é tudo, que na verdade a nossa essência, ou seja, a nossa alma, o nosso coração, ele sim é a nossa verdadeira essência, é ele sim que a gente tem que se cuidar, é para ele que a gente está aqui, para ele poder crescer e desenvolver. Só que as pessoas às vezes têm essa dificuldade ou até mesmo não conseguem acreditar nisso. Porque é muito mais fácil você acreditar no que a gente enxerga, né? Nesse mundo físico, porque você encosta, você vê, você tem essa percepção. Só que o outro mundo é uma coisa que não é visível a esses olhos, né? Os olhos físicos. Então, por isso que hoje a grande maioria, né, das pessoas tem essa dificuldade de entender. Só que, no decorrer da história da humanidade, quantas pessoas viveram para provar a existência do outro mundo. Nesse livro, né, A Estrada Real da Vida, o mestre Ryokawa fala,
Nunca ninguém até agora teve sucesso em provar a não existência do outro mundo. Mas teve muitos seres, muitas pessoas que viveram no decorrer da humanidade em fazer este trabalho de provar a existência do outro mundo. E para que os seres humanos possam ter essa consciência, possam ter essa percepção da existência do outro mundo, Deus criou como se fosse um sistema, ou criou um método para que possa alertar, para que possa conscientizar os seres humanos dessa existência. Então, por exemplo, ele envia seres de luz, grandes seres elevados de altas dimensões para vir aqui na Terra e assim poder pregar as palavras de Deus, poder fazer através desses grandes seres de luz, ou muitas vezes denominados como salvadores, profetas, né, anjos, né? Então, em cada era, em cada decorrer do tempo, do período, né, da humanidade, desceu um ser assim, e naquela época desceu, às vezes as pessoas denominam como santos, denominam como anjos, salvador, profeta, entre eles tem Jesus Cristo, Maomé, Moisés. Então são seres enviados por Deus para que eles possam pregar a verdade, pregar as palavras de Deus. Muitas vezes é concedido, permitido a realização de certos milagres, para que tudo isso possa então mostrar aos seres humanos a existência do outro mundo. Não só dessa forma, também tem seres que vêm aqui, né, vivem para a prova, né, para mostrar a existência do outro mundo através de mensagens psicografadas. Quantas pessoas a gente não conhece, ou seres, né, que a gente já ouviu falar, ou a gente viu o trabalho de pessoas que recebem mensagens do outro mundo e psicografam nessas mensagens que vêm do mundo celestial. E aqui mesmo na Rap Science, o mestre Hirokawa já fez mais de 500 mensagens espirituais, ou seja, mensagens de seres que já retornaram para o outro mundo, e ele faz essas mensagens espirituais, ou seja, ele canaliza o ser, ou seja, o espírito da pessoa. Esse espírito entra no corpo do mestre Hirokawa, e através das cordas vocais do mestre Hirokawa, ele passa uma mensagem para os seres humanos, ou para a gente que ainda está aqui na Terra. Mas por que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de mensagens espirituais? É mais uma forma de provar que existe um outro mundo. E quando a gente começa, o primeiro passo é se despertar que somos seres espirituais. O ser humano, a gente tem certa dificuldade de compreender ou de se conscientizar que somos seres espirituais. Então, por isso que Deus fez esse tipo de método ou sistema de enviar esses seres de altas dimensões para poder fazer essa pregação e realizar determinados eventos místicos, né, aqui no plano terreno, para que possa provar a existência do outro mundo. E através das mensagens espirituais também, que hoje, na atualidade, é o que o mestre Hirokawa faz, para que possa mostrar para nós, né, para nós seres humanos, essa existência, né, do outro mundo. Porque assim, é muito difícil a gente acreditar com coisas que a gente não pode tocar, não pode enxergar, porque a gente está nesse plano físico. Mas através dessas mensagens espirituais, através dessas situações místicas, principalmente quando ocorre algum milagre, isso faz com que o ser humano possa sentir ou possa ter essa sensação da existência do outro mundo. Então, não é uma coisa física. Você pode sentir, você pode tentar imaginar, né, a existência do outro mundo através desses atos, das mensagens espirituais ou desses milagres. Ou seja, muitas pessoas podem experienciar essa existência do outro mundo através, né, desses atos, ou seja, das mensagens espirituais, da manifestação de algum milagre. Ou seja, quando você, dentro da história da humanidade, quanto esses seres de luz, né, ou esses enviados por Deus, fizeram esse trabalho de provar essa existência, né, do mundo espiritual. E através desses seres de luz, então Deus apresenta a maneira correta de ver. Então, como a gente como a gente tem que caminhar nessa estrada real da vida. E por que a gente é capaz de sentir esse mundo criado por Deus? Ou a gente pode ter essa sensação da existência do outro mundo? Porque, na verdade, esse ato de crer, esse ato de acreditar, já está dentro do coração de cada um, já está dentro da nossa existência, ou seja, da nossa mente. Então, acreditar em coisas que a gente não pode tocar ou ver, às vezes fica muito difícil, mas a gente pode confirmar essa existência. Porque essa atitude de acreditar, de ter fé,
já está dentro da gente, já está dentro da nossa existência, já está dentro da nossa alma ou do nosso espírito. Por isso que, como eu disse no começo, o primeiro passo para a gente entrar no caminho real da vida é você se conscientizar, é você despertar para a sua mente e para o seu coração, ou seja, a gente despertar para a nossa verdadeira essência. Porque quando a gente desperta para a nossa existência, você percebe, você sente que o seu eu verdadeiro é um ser espiritual, não é esse corpo físico. Então, quando a gente tem essa manifestação, então esse ato de crer, esse sentimento de acreditar, ou seja, a fé, ela se manifesta. Então, através da fé, através do ato de crer, a gente consegue experienciar essa existência do outro mundo, né? E quando nós, seres humanos, a gente percebe a existência das altas dimensões, ou seja, a existência do mundo celestial, o que acontece com a gente? A gente acaba ficando livre daquele ponto de vista limitado da nossa vida, ou seja, a gente acaba ficando livre dos apegos, a gente fica livre daquela forma de viver, que eu tenho que atender todos os meus desejos, a gente fica livre de querer atender os desejos físicos, os desejos mundanos, os desejos dos sentidos, porque você percebe que tem essa existência, né, de dimensões mais elevadas, a partir daí você percebe que o mais importante é você cuidar do seu interior, é a gente cuidar de como que está o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que lado, né, o nosso coração, a nossa mentalidade está nos levando para o caminho da vida, para que depois, quando a gente começa a ter essa percepção e a gente começa a se conscientizar da lei da causa e efeito, então como eu disse antes, uma pessoa que vive para atender seus desejos, vive para atender os seus 5 sentidos, acaba tendo atitudes que acaba prejudicando as outras pessoas, acaba trazendo infelicidade para os outros ou sofrimentos. E no final da vida, o que tipo de sentimento ou que tipo de pensamento vai sobrar para esse tipo de pessoa? É o arrependimento e a tristeza. Vai ser aquele arrependimento, deveria ter feito isso, por que eu fiquei fazendo esse tipo de coisa? Porque na verdade, como somos seres espirituais, na nossa essência tem o que? A bondade, tem o coração de Deus, tem as características divinas da gente. E quando a gente faz coisas que é ao contrário a nossa característica original, então vem esse arrependimento, vem essa tristeza. Então, para que a gente não precise colher, para a gente não precise ter esse tipo de sentimento ou esse tipo de condição, né, mental no final da nossa vida, que é importante esse despertar para o que é o caminho real, o que é o caminho verdadeiro da nossa vida. Então, a atitude de crer, ela é importante, ela é desperta. Só que a gente só vai conseguir despertar quando a gente conseguir perceber qual que é a nossa verdadeira essência, quem que é o nosso verdadeiro eu. E você vê que a partir dessa existência, desse despertar, ele vai eliminar, então, o ponto de vista limitado que a gente vai ter da nossa vida. Quando a gente consegue ter o sucesso de perceber que a nossa vida nos foi concedida. Não é que a nossa vida é nossa, eu faço do jeito que eu quero. Muito pelo contrário, ela foi nos concedida. E essa vida concedida, ela faz com que a gente possa ter esse engrandecimento, né, da nossa alma. E na última palestra, mais recente do Mestre Okawa, né, que nós assistimos, a criação a partir da fé, ele deu outro ponto de vista sobre a felicidade. E é uma felicidade que a gente consegue ter aqui no mundo terreno e levar para o outro mundo. Que ele fala que uma vida feliz é quando a gente consegue fazer os outros felizes, é quando a gente consegue concretizar algo. Infelicidade para a alma seria o quê? É quando a gente viveu uma vida aqui sem ter feito nada, sem ter concretizado coisa alguma e ainda traz infelicidade ou sofrimento para as outras pessoas. Então, quando a gente tem esse ponto de vista, ou seja, a gente acredita nesse outro mundo, esse sentimento da crença está dentro da gente e a gente tem as experiências, né, dessa existência de mundos mais elevados, então o que acontece? A gente elimina totalmente o ponto de vista material da nossa vida, a gente consegue adquirir o ponto de vista espiritual do nosso dia a dia. E esse é o ponto de partida para que a gente possa caminhar então para a estrada real dessa vida nossa. Então, por essa razão que o ato de crer, o ato de acreditar e principalmente da fé, ela tem um grande significado para nós seres humanos, porque isso faz com que a gente elimine as amarras mundanas, faz com que a gente pode realmente ter a liberdade da nossa alma, e essa liberdade da nossa alma vai permitir que a gente possa então caminhar corretamente, uma vez que a gente acredita
de como que a vida ideal que deve ser vivida, porque a gente acredita nas palavras que estão nos concedidas através dos ensinamentos celestiais. Então, uma vez que a gente acredita nesses ensinamentos celestiais, que muitos seres de luz estão vindo aqui na Terra para poder fazer essa pregação, então o que acontece? No final da vida, nessa estrada real da vida, a gente vai colher a felicidade do outro mundo, ou seja, o sucesso que a sua alma vai adquirir, tanto a felicidade daqui, e é uma felicidade que a gente vai poder colher no outro mundo. Esse é o sucesso, então, a vitória, né, da nossa alma, do nosso espírito. Mas tudo isso, o ponto de partida é a gente despertar para o nosso verdadeiro eu, despertar para a nossa natureza divina. Então, agora a gente vai assistir um trechinho da palestra do Mestre Rokal, que ele vai falar, então, a importância da crença, né, do nosso dia a dia. Então, vamos assistir. Kiseki というものは誠を信ずるときに生ずるものです。信ずるときに時間も空間も歴史もすべてが覆されていきます。信ずるもの奇跡というものは誠を信ずるときに生ずるものです。信ずるときに時間も空間も歴史もすべてが覆されていきます。信ずる者の前には海さえ真っ二つに裂けて通ります。信ずる者の前にはたとえあなた方の頭上からいかなるものが落ちてこようともそれを跳ねのける力があります。奇跡は必ずあなた方の前に現れてきます。私は難しいことは言わない。信ぜよ、神のために信ぜよ、あなた方自身のために信ぜよ、人類のユートピアのために信ぜよ、多くの人々の幸福のために。信ずる者が増えれば増えただけ奇跡は現れてまいります。そして先ほども語ったがごとく悪霊悪魔と自分一人で戦おうと思わないことです。信仰というものを通して皆さん方一人一人と私とは一体です。そして私と高級初心で霊団とも一体です。そして信じている皆様の仲間とも一体です。皆様を不幸にしようとしているサタンや悪霊がいたとしても信仰を通して全てのものが一つとなるときにそのエネルギーの光に抗えるものは地上にはないのです。信仰において人間は最大の力を持つことができるのです。信仰において人間は人間を超えることができるのです。信じてください。奇跡は必ず起きます。もっと力を、それはもっと光を、そしてもっと繁栄を。あなた方が信じている神が本当の神であるならば、あなた方の未来に繁栄が開けることを心の底より祈っています。ありがとうございました。
Então, voltando, eu espero que tenham gostado do trechinho da palestra do mestre, né? E nessas palavras que nós escutamos da palestra do mestre, você vê que realmente o quanto que a força da crença, você acreditar, a gente ter fé, né, nessa vida, mesmo aqui no mundo terreno, o quanto que isso é importante para o ser humano, porque a fé realmente tem essa força transformadora. Ela consegue transformar o nosso interior, ela consegue trazer o que? Esperança, ela consegue trazer essa felicidade. E através da fé a gente consegue alcançar o que? O sucesso da nossa alma, o sucesso da nossa vida, que é o que? A gente poder ter prosperidade aqui, prosperidade no sentido de ter um coração radiante, ter um coração saudável, ter um coração que ama muitas pessoas, um coração que consegue manifestar então a sua natureza divina aqui na Terra. E quanto que essa fé, esse poder da crença, essa manifestação da crença no nosso interior, ele faz muito bem para nós, o quanto que isso faz com que a gente possa então trilhar corretamente o verdadeiro caminho, né, da nossa vida. E eu acho que isso traz, através da história da humanidade, os seres que desceram aqui para fazer esse trabalho de mostrar a existência do mundo espiritual, quanto que isso é importante na história da humanidade, o quanto são seres elevados de altas dimensões, até mesmo pessoas, né, do dia a dia também que tem essa missão também de poder provar para nós, né, que essa existência do outro mundo. Então, quanto que Deus realmente é misericordioso, porque mesmo a gente tem da nossa natureza divina, mas para que a gente possa então ter essa consciência, mesmo aqui no mundo terreno, ele criou esse tipo de, vamos dizer, entre aspas, método, para que a gente possa então despertar, para que a gente possa ter o caminho correto e assim poder ter a nossa elevação espiritual. Então, esse é a estrada real da vida, a estrada correta da vida se inicia primeiro com o nosso despertar, porque através do nosso despertar, essa força da crença, ela se manifesta. Então, por isso que a gente naturalmente, muitas vezes a gente consegue sentir, a gente consegue perceber essa existência do outro mundo, porque a crença já está dentro da gente, a fé já está dentro da gente. Só que a gente precisa tirar muitas vezes essa nuvem ou essa cortina que a gente acaba colocando no nosso coração ou na nossa mente. Tudo bem? Então a gente vai estar encerrando essa primeira parte do culto do dia de hoje. Agora nós vamos entrar para a cerimônia das preces. Então hoje nós vamos fazer a prece para afastar os maus espíritos, as influências negativas. Vamos fazer a prece da cura, a prece da saúde, a prece para a prosperidade econômica, a prece para o sucesso. Depois vamos fazer a oração de gratidão em forma de prece. A oração aconteça o que acontecer, também na forma de prece, e a prece para combater a infecção do novo coronavírus. Então, vocês que desejarem solicitar algum dessas preces, ou os Kigans, pode estar enviando no chat, ou pode mandar mensagem para o grupo, ou para o Kazuo-san, que ele está pegando as solicitações e preparando o cartão de preces, tá ok? Então, a gente vai tirar um tempinho de aproximadamente de 5 a 7 minutos, para a gente poder fazer preparar aqui os cartões e a cerimônia. Então, e vocês que vão ficar em casa, que desejarem acompanhar, né, a cerimônia de Kigans, eu peço para que vocês possam, então, aguardar Serenando o Coração. Pode preparar o livro de oração de vocês, que nós vamos entrar juntos, a oração ao Senhor, e que vocês possam manter o ambiente de vocês de uma forma que não tenha nenhuma interferência, né, que vocês possam se concentrar, então, aqui na cerimônia dos Kigans. Então, dentro de alguns instantes, a gente vai dar início à cerimônia. Então, até daqui a pouco. Ó Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. E assim nós encerramos a cerimônia das preces do dia de hoje. As pessoas que solicitaram, né, os Kigans, depois a gente vai entrar em contato para que a gente possa pegar o endereço de vocês. A gente vai enviar então o amuleto referente ao Kigan que vocês solicitaram para a casa de vocês. A gente vai enviar pelo correio. Muito obrigada pela participação de todos vocês, obrigada sempre pelo apoio e suporte, e que no dia de hoje a gente possa então sempre estar consciente da nossa verdadeira existência, estar consciente quem é o nosso verdadeiro eu, ou seja, a nossa essência espiritual, o nosso coração, a nossa mente, que a partir dessa percepção, dessa consciência, a gente possa juntos, né, com a fé, caminhar a estrada real da nossa vida. E acredito que todos os dias eu acho que a gente agradecer pela vida que nos é concedida. Na verdade, se a gente existe no dia de hoje, se a sua consciência
existe nesse grande universo, nesse universo infinito, a gente poder existir com uma consciência aqui, é graças ao Senhor Alcantara, ao Deus Criador. Então eu acho que só da gente poder existir, né, acho que já é uma grande felicidade para nós, e que essa felicidade a gente possa aumentar cada vez mais e assim ter o grande sucesso da nossa alma, que é o quê? Ter a felicidade e o sucesso aqui no mundo terreno, mas que essa felicidade, essa alegria ou esse sucesso seja verdadeiro e puro, que a gente possa então levar para o outro mundo e para as altas dimensões, que a gente possa então elevar cada vez mais essa nossa felicidade, essa nossa iluminação e essa nossa prosperidade real. Assim como nós assistimos, né, no último trechinho da palestra, bem no finalzinho, o mestre Rokal fala, se realmente o nosso verdadeiro Deus que a gente acredita é verdadeiro, então com certeza a prosperidade vai se abrir para todos nós. E eu acredito profundamente que o Deus que nós acreditamos, Senhor Alcantara, é o Deus verdadeiro, porque é o Deus do amor, essa grande manifestação da luz aqui no planeta Terra. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E as pessoas que ainda não têm o livro de oração e desejarem receber, é só entrar em contato com a gente, que quanto que a oração diária, a gente poder entoar essas palavras de luz que contém dentro desse sutra, faz uma grande transformação no nosso interior, porque é um momento que a gente tira dentro do dia de 24 horas, tirar um momento para que a gente possa ficar em silêncio, serenar o nosso coração, poder fazer uma reflexão, uma introspecção, uma conversa com você mesmo, uma conversa com Deus, o quanto que é isso importante para a nossa vida, o quanto que isso nos tranquiliza, o quanto isso harmoniza o nosso interior, o quanto que essa harmonização, o quanto que essa serenidade, essa paz espiritual é importante para você, o quanto que vai ter uma grande reviravolta, uma transformação interior, e essa transformação interior positiva vai se manifestar no seu exterior, tá ok? Então, muito obrigada sempre, obrigada pelo apoio. Eu convido todos, de terça a sexta, às 9 horas da manhã, a gente tem as nossas orações da manhã. Então, se vocês desejarem participar, por favor, fiquem à vontade. De sexta-feira, às 19 horas, a gente faz a prática da meditação. A meditação é um dos aprimoramentos ascéticos, é um dos hábitos, né, que nós temos aqui para que a gente possa o quê? Poder fazer essa introspecção, fazer a reflexão, poder ter essa conexão com o mundo celestial e principalmente a conexão com o seu espírito guardião ou seu anjo da guarda, que você possa receber as orientações, as inspirações corretas para que a gente possa então caminhar corretamente nessa estrada da vida. E aos sábados a gente tem a sessão de cura às 16 horas e todo domingo às 9 esse nosso culto. Então convido a todos para sempre estar participando das nossas atividades, para que os ensinamentos do Mestre Rokal possam ajudar vocês, né, na sua transformação e na sua felicidade. Então tenham um ótimo domingo a todos, um domingo muito feliz, muito alegre, com muita luz do Senhor, com muito amor. Que a luz do Senhor então sempre nos oriente e nos guie. Muito obrigada e até terça-feira às 9 horas na nossa oração da manhã. Muito obrigada.